Olá, hoje nós vamos mergulhar num tema que é quase uma ferida universal, o silêncio. Principalmente aquele silêncio que vem depois de uma conexão, de um conflito, aquele vácuo. Exato. E para começar essa análise, eu acho que o ponto de partida é uma inversão. O silêncio de um homem, na verdade, ele quase nunca é sobre o valor de quem ficou. Na maioria das vezes é um reflexo da fragilidade de quem partiu, sabe? É um campo de batalha interno. A energia emocional dele se transforma nesse falso poder psicológico. Falso poder. Sim, a ignorância dele não é de forma alguma uma prova de fraqueza dela. É uma oportunidade. Uma chance para ela assumir o controle da própria narrativa. Mas é aí que dói, não é? Porque a dor é quase física. Quando a gente entrega a nossa presença, a nossa verdade, e o que vem de volta, esse nada, esse vácuo, a primeira reação é quase um instinto, é olhar para dentro e perguntar: onde foi que eu errei? Porque a gente assume essa culpa que talvez nem seja nossa. Essa reação, bem, ela vem de uma confusão muito comum. A gente confunde entrega emocional com um pedido de validação. Então a gente projeta o nosso valor na resposta do outro. E se a resposta é o silêncio? A gente interpreta como uma rejeição do nosso ser. Mas a análise profunda desmistifica isso. O ato de ignorar não é um gesto de poder, é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa. Como assim? Ele se afasta para não ter que confrontar emoções que ele não sabe nomear, não sabe processar. É, na verdade, um grande sinal de vulnerabilidade. O silêncio é uma tentativa desesperada dele de controlar o efeito que a outra pessoa causa nele. Nossa, isso inverte completamente a lógica. Então, aquele impulso que a gente sente de correr atrás, de mandar mais uma mensagem, sabe? Exigir uma resposta, todo esse esforço que parece uma busca por conexão. Na verdade, entrega para ele exatamente o que ele queria, mesmo que inconscientemente. A confirmação de que ele tem o controle. Exato. É como entregar a chave do próprio equilíbrio emocional e dizer: você decide se eu fico em paz ou em tormento. Você entrega o poder. E é aí que o jogo pode virar. É exatamente aqui. É quando o silêncio, se usado com consciência por ela, se torna uma ferramenta. Não de manipulação, veja bem, mas de autopreservação quando ela não se abala, quando ela mantém a postura e a vida dela em movimento. Ela o força a confrontar o medo mais profundo dele. Que é? A perda do controle emocional sobre ela. A energia da dinâmica toda muda. A ausência de reação dela começa a gritar muito mais alto do que qualquer palavra. Mas espera um pouco. Isso não pode ser visto como um jogo também? Uma manipulação? Tipo, a gente não corre o risco de entrar numa escalada de silêncios? Essa é a distinção crucial e é uma pergunta excelente. Não estamos falando do tratamento de silêncio como uma punição. A diferença está toda na intenção. O silêncio manipulador é ativo, ele quer punir. O que estamos discutindo aqui é a ausência de reação desesperada. Entendi, não é sobre não vou falar com você, é sobre eu vou continuar vivendo a minha vida. Precisamente. A postura não é de vingança, é de dignidade. É sobre retirar a sua energia de uma dinâmica que ficou tóxica e reinvestir em si mesma. Certo, faz sentido. É uma retirada estratégica. E o que acontece na mente dele quando essa reação esperada, o desespero que ele talvez até esperasse, simplesmente não vem? É aí que o feitiço vira contra o feiticeiro. Esse silêncio digno dela ativa gatilhos que começam a corroer aquela falsa segurança que ele achava que tinha. O primeiro gatilho, e talvez o mais imediato, é o medo da substituição. Medo de ser trocado? Sim, sem a reação dela, a mente dele começa a preencher aquele vazio com os piores cenários. Ela tá bem sem mim? Será que já tem outro? O ego, que se apoiava na ideia de ser indispensável, não suporta essa possibilidade. Ele perde o lugar de protagonista na história dela. Exatamente. O segundo gatilho é o orgulho ferido. Ele esperava, mesmo que lá no fundo, vê-la abalada, correndo atrás. Isso validaria a importância dele. E quando isso não acontece? O silêncio dela desafia o ego.
A pergunta, será que eu não sou tão importante assim? Começa a ecoar na cabeça dele. E tem um terceiro gatilho que me pareceu mais profundo. O mais profundo de todos. É o que a gente pode chamar de a sombra do abandono. Pense nisso como um eco do passado dele. Se em algum momento da vida ele já se sentiu ignorado, rejeitado por alguém importante. Uma figura de apego. Isso. O silêncio dela não é só o silêncio dela. É o som daquela ferida antiga se abrindo de novo. O que era para ser uma arma de poder, de repente vira uma prisão emocional para ele. É fascinante. Então, o silêncio, que era para ser controle, acaba ativando todas as inseguranças dele. E isso nos leva a um ponto-chave. O desejo não floresce no excesso de entrega, mas no mistério. Na percepção de que se pode perder algo que se acreditava garantido. É o grande paradoxo. O silêncio que deveria enfraquecê-la, na verdade começa a aumentar o valor que ele atribui a ela. A ausência dela se torna uma presença constante na mente dele. E a revelação final é essa. O poder nunca esteve no silêncio dele, sempre esteve na reação dela. Ao retirar a reação, ela retira o poder dele e o obriga a encarar o próprio vazio que ele mesmo criou. Ok, vamos para a parte prática, então. Porque isso vai acontecer. Digamos que esses gatilhos funcionaram e ele voltou, o que é quase inevitável. Como se deve recebê-lo para não destruir todo esse poder, essa dignidade que foi construída? Porque o perigo de simplesmente abrir os braços como se nada tivesse acontecido é real. É imenso, porque isso valida o comportamento dele. Ensina que ele pode ir e vir quando bem entender. A recepção precisa ser soberana, guiada por atitudes que vão consolidar essa nova dinâmica. E a primeira atitude, a mais importante de todas, é: não mude o seu ritmo. Não parar a própria vida. De jeito nenhum. A vida dela não para porque ele decidiu voltar. Não tem urgência para responder, não se cancela compromisso. A mensagem silenciosa é muito clara. Minha vida continuou, e ela não gira mais em torno de você. Isso, na teoria, é perfeito. Mas na prática, a ansiedade bate, a tentação de responder na hora é enorme. Como se lida com esse impulso? É disciplina emocional. É se reconectar com o seu centro, é lembrar o que sentiu quando ele se afastou, lembrar do seu valor. A segunda atitude é ser receptiva, mas seletiva. Não é ser fria, é ter dignidade. Exatamente. Significa acolher a aproximação, mas com limites muito claros. A conversa pode acontecer, mas nos termos dela. Uma resposta pode ser um: oi, tudo bem? Estou ocupado agora, podemos conversar mais tarde. É dizer, você pode estar aqui, mas vai precisar se esforçar para permanecer. Gosto disso. A porta fica aberta, mas não escancarada. Qual seria a terceira atitude? Manter o mistério. Não despejar todas as emoções, não contar tudo o que aconteceu na ausência dele. O ser humano se prende àquilo que não consegue decifrar por completo. E a quarta, que consolida tudo, é mostrar evolução. Deixar que ele perceba que ela não é mais a mesma. Sutilmente, que ela está mais confiante, mais centrada, talvez com novos hobbies, novos projetos. Essa mudança sinaliza crescimento pessoal, não instabilidade. E isso ativa nele de novo o instinto de perseguição, a necessidade de alcançar essa nova versão dela. Isso é muito poderoso. Mas, e para que essa virada não seja só um momento, um jogo que foi vencido, mas sim um novo padrão, um padrão permanente de respeito. A consolidação vem com a consistência. A postura de quem não depende emocionalmente precisa ser mantida, mesmo quando ele está presente e agindo bem. Não é uma estratégia para trazê-lo de volta, é um novo modo de vida. É um novo modo de vida. O segundo ponto é essa imprevisibilidade positiva que falamos, ser uma fonte de novidade, de crescimento. E a terceira chave, que para mim é a mais crucial de todas, é a inversão do centro. A vida dela precisa ser sobre ela mesma, não sobre ele. A energia sempre segue a atenção. Perfeito. Quando a atenção dela está firmemente voltada para o próprio crescimento, ele é que é atraído para a órbita dela, não o contrário. E aí, a dinâmica deixa de ser um jogo de poder. Ela se transforma num fluxo natural onde o respeito é a base. E ela é a referência do próprio universo.
Então, no fim das contas, o objetivo não é reconquistá-lo. É reconquistar a si mesma. A si mesma. Lembre-se, o verdadeiro segredo não é fazer com que ele volte, mas despertar para o fato de que você sempre foi suficiente. O silêncio dele não te define. Ele apenas te deu a chance de ouvir a força da sua própria voz. Então a pergunta que fica não é como eu o trago de volta. A pergunta é, quando ele voltar, a pessoa que ele encontrar ainda vai se contentar com o que ele tem a oferecer?